Deputados apostam na competência da nova equipe econômica de Dilma Rousseff para tirar o país da crise. Sem personalidade jurídica, Centro de Biotecnologia da Amazônia entra em xeque na Casa Legislativa. A morte de mais de 200 periquitos em Manaus é tema de debate entre os parlamentares. E ainda, profissionais da arquitetura e urbanismo são homenageados na Assembleia. Deputado José Ricardo propõe a construção de um hospital específico para homens na capital. Os principais fatos do dia agora no Alean Notícias. Boa noite. A recuperação da economia, tecnicamente em recessão, é um anseio social e um desafio para a presidente Dilma Rousseff nos próximos 4 anos de mandato. Com a nova equipe econômica formada, a expectativa de saldo positivo é crescente entre os parlamentares amazonenses. Esse foi o principal tema de debate na Assembleia nesta terça-feira. O presidente do PTN no Amazonas, deputado Abdala Frache, iniciou o pronunciamento no grande expediente, destacando a escolha de Joaquim Levy como novo ministro da Fazenda, em substituição a Guido Mantega, que responde pela pasta desde 2006. Mantega também foi ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão do governo Lula. Abdala vê no novo ministro a esperança da estabilização dos gastos públicos, da retomada do crescimento econômico e a ruptura com uma política econômica que se mostra ineficaz e ineficiente. Parabenizar a presidente Dilma Rousseff pela inteligência, perspicácia, ainda que momentânea, de ter feito uma escolha para o Ministério da Fazenda de um técnico altamente competente e que vai poder redirecionar a economia do nosso país. Foi uma escolha extremamente sensata, uma escolha que, do ponto de vista prático, já trouxe rendimentos altamente positivos para a nossa nação, pelo simples fato dos mercados nacionais e internacionais perceberem que o próximo ministro da Economia do Brasil é uma pessoa que compactua com a boa administração. O pronunciamento encontrou ressonância entre os parlamentares estaduais. Em à parte, o deputado Ricardo Nicolau, do PSD, destacou a necessidade do Amazonas ser visto sob uma nova ótica pelo governo federal. O Estado arrecada mais do que recebe e, mesmo assim, embora tenha melhorado o desempenho nos índices sociais, ainda é o pior colocado no item IDH das 16 regiões metropolitanas do país. Nicolau afirmou que o vizinho estado do Acre recebe 3 vezes em investimento aquilo que arrecada e lembrou o contingenciamento de verbas da SUFRAMA e a falta de investimento no Centro de Biotecnologia da Amazônia, o CBA. Questão de investimentos no Amazonas, né? O PT, em todas as suas eleições, teve recordes de votos no Amazonas. O Amazonas não tem recebido investimentos do governo federal. Investimentos em infraestrutura, como a BR-319, como portos, como melhorar a logística para ter competitividade, o nosso parque industrial. É poder fazer com que investimentos de infraestrutura possam ter no Amazonas. Os investimentos do governo federal, nos últimos anos, exceto o Leão de Tucuruí, que é um projeto grande, um bom projeto, exceto o Leão de Tucuruí, foram feitos através de empréstimo. Marcelo Ramos, deputado pelo PSB, destacou a contradição da presidente Dilma, que em campanha atacou as propostas dos opositores, mas que acabou escolhendo um banqueiro, aluno de Armínio Fraga, virtual ministro da Fazenda de seu opositor na disputa presidencial, Aécio Neves. O deputado considera que a crise pela qual o Brasil passa precisa de austeridade, com a tomada de atitudes duras que passam pelo aumento de juros, o corte de investimentos e a restrição de crédito. Para Ramos, o próximo governo, continuação do atual, causou o problema e sacrificará o povo para corrigir os erros. Pela irresponsabilidade do governante, paga o povo. Quem desequilibrou as contas públicas não foi o povo.
quem desequilibrou as contas públicas foi a presidente. Mas a medida para reequilibrar é aumento de juros, corte de investimentos e limitação ao crédito. Então, o governante desequilibra as contas públicas e o governo paga a conta. É assim historicamente no Brasil e, infelizmente, o próximo governo, que é a continuação do atual, parece que vai repetir a tática de o governo criar a doença e o povo tomar o remédio. O líder do Partido dos Trabalhadores na Assembleia, José Ricardo, reconheceu a mudança como positiva e necessária. Tem a expectativa de que possam conduzir a economia para outros patamares positivos, mais positivos do que temos hoje. E essa é a esperança, logicamente, de todo mundo, né? Formar uma equipe com pessoas com experiência, mas, por outro lado, também que pretende implementar uma política que possa fazer com que o país, a partir do ano que vem, cresça mais do que esse ano. Abdallah Frache finalizou citando o que os militantes do PT afirmam em relação ao novo ministro Levi. Ele não pode mexer nas políticas sociais. Porém, para o deputado, o caminho que o Brasil vinha percorrendo já inviabilizava os programas sociais. Sem personalidade jurídica, o Centro de Biotecnologia da Amazônia entrou em nova discussão na Casa Legislativa. O tempo para o debate foi cedido pelo deputado José Ricardo. Criado com o objetivo de promover o desenvolvimento de pesquisa e inovação no Estado, o Centro de Biotecnologia da Amazônia foi o tema de debate na Assembleia Legislativa. A instituição, que abriga diversos pesquisadores na área, sofre com problemas administrativos para o funcionamento. O CBA não possui personalidade jurídica e nenhum modelo de gestão definido. As principais dificuldades são principalmente a questão da não definição da identidade jurídica deste Centro de Biotecnologia da Amazônia, porque ocorre diversos entraves políticos, administrativos e, portanto, nós temos diversos projetos que já ocorrem nesse Centro de Biotecnologia da Amazônia e que ficam empatados de ir para a sociedade. Até fomos impedidos, desde da sua constituição, durante esses 12 anos de fundação deste centro, éramos impedidos de publicar esses projetos, né? A sessão de tempo foi proposta pelo presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da ALEAN, deputado José Ricardo. O parlamentar defende uma melhor utilização do local. Eu considero que o CBA é uma instituição importantíssima, né, para o desenvolvimento do Estado do Amazonas, considerando que a proposta é trabalhar nas pesquisas, desenvolver produtos a partir da biodiversidade. E esse órgão já está há 12 anos funcionando, mas de forma precária, e agora os funcionários estão alertando, né, e os bolsistas e pesquisadores sobre a continuidade, né, a preocupação do final, né, de vários projetos, e, portanto, estão aqui buscando na Assembleia Legislativa também o apoio, né, uma voz a mais, o apoio da Assembleia junto ao governo federal, para que o CBA volte a funcionar efetivamente e tenha a atenção necessária. Os parlamentares presentes defenderam uma definição em relação à gestão do órgão e o uso da biotecnologia como alternativa econômica para o Estado. O deputado Marcelo Ramos propôs hoje em plenário a redistribuição dos recursos destinados a órgãos públicos do Estado. Após analisar 2 projetos que atualmente tramitam na ALEAN, o deputado Marcelo Ramos afirmou que existe um desequilíbrio na distribuição do orçamento no Estado. O primeiro projeto prevê o aumento no número de auditores do Tribunal de Contas do Estado, que, segundo o deputado pelo PSB, não possui justificativa. A outra proposta muda a natureza jurídica de uma gratificação recebida por defensores públicos. O objetivo da medida seria não incluir o benefício no limite para a Lei de Responsabilidade Fiscal, justamente pelo baixo orçamento disponível. Para Marcelo Ramos, a situação é preocupante. Há um desequilíbrio na distribuição dos recursos do Estado. E isso tem que ser debatido de forma republicana, para que um órgão não possa gastar e inventar gastos de forma perdulária e outro órgão não tenha que inventar mecanismos para conseguir manter as suas atividades mínimas. E a comparação
dos 2 projetos que tramitam nesta casa, o projeto de lei da Defensoria Pública e a proposta de emenda constitucional de iniciativa do governador, que objetiva criar mais uma vaga de auditor, elas vão justamente provocar esse debate. Os deputados Sidney Leite e Luiz Castro realizaram a parte e demonstraram apoio ao debate do tema. Segundo Ramos, é necessário rediscutir o orçamento destinado aos órgãos públicos, como Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa. A produção industrial do Brasil ficou estável em outubro na comparação com o mês anterior. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo IBGE. No entanto, de acordo com o Instituto, 16 segmentos dos 24 pesquisados apresentaram queda de até 10% na produção. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou nesta terça-feira a pesquisa industrial mensal Produção Física, onde foi registrada uma queda de apenas 0,2% na produção industrial no mês de outubro, em comparação a setembro e na série com ajustes sazonais. O índice apresenta uma estabilidade na atividade. Já na comparação com outubro de 2013, houve uma queda de 3,6% e no acumulado do ano, o setor teve baixa de 3%. Foram pesquisadas 24 atividades industriais e 16 delas diminuíram a produção. A mais afetada foi a indústria farmacêutica, com queda de 9,7%. Em segundo, estão os veículos automotores, com recuo de 2,2%. Para o presidente da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, deputado pelo PP Adjunto Afonso, a falta de crédito no mercado pode ser um dos fatores para os números negativos da pesquisa. Isso é uma prova de que as pessoas ou não estão tendo crédito para comprar ou o seu poder aquisitivo caiu. E isso faz com que a gente tire emprego das pessoas. Quando cai a indústria, cai emprego certamente. A gente já está ouvindo aí, em pleno final de ano, as indústrias falando em demissões. Eu acho que isso é preocupante. E a gente espera que aí a nova equipe econômica, que ela já escolheu para dar uma tranquilidade ao mercado, possa, nesse período que antecede a posse, até janeiro, possa construir, possa pensar em alternativas, que a indústria volte a crescer. Pelo menos 2 setores se mantiveram estáveis, as indústrias extrativas e de produtos de metal. Além disso, 6 atividades tiveram crescimento na produção, como os produtos alimentícios, com alta de 2,5%, e os equipamentos de informática e eletrônicos, que cresceu 4,7%. O deputado Marco Antônio Chico Preto questionou em plenário a viabilidade da venda das ações da Cigás, pertencentes ao Estado. Segundo o parlamentar, os lucros obtidos pela companhia podem ser revertidos em benefício da UEA. O Estado do Amazonas é dono de 17% do capital financeiro da Cigás. O deputado Chico Preto lembrou em pronunciamento que a Assembleia Legislativa concedeu em 2011 autorização para o Executivo realizar a venda dessas ações, que poderiam render entre 200 e 250 milhões de reais aos cofres públicos. A justificativa seria a obtenção de recursos para a construção da cidade universitária da UEA. Porém, a venda não foi concretizada e o parlamentar afirma que a empresa perdeu valor de mercado, o que torna inviável a operação. Isso precisa ser esclarecido. Um patrimônio que há 3 anos atrás valia entre 200 e 250, e vejam, o plano plurianual, que é o conjunto de investimentos de um governo, de uma administração, durante 4 anos, professor Ademir Ramos, dá conta de que o governo do Amazonas investiu, entre 2012 até o ano que vem, investirá 200 milhões na Cigás. Como é que eu posso vender por 130 um patrimônio que só nos últimos 4 anos eu investi 200? Como solução para o impasse, o deputado apresentou um projeto de lei com o objetivo de revogar a autorização de alienação das ações. A proposta também vincula 80% dos lucros obtidos com a Cigás para o financiamento das obras e futura manutenção da cidade universitária. O deputado José Ricardo apresentou um balanço das ações realizadas ao longo dos 4 anos de mandato na Casa Legislativa e anunciou algumas das áreas que devem ser prioritárias para o próximo ano. O deputado pelo PT, José Ricardo, apresentou na noite da última segunda-feira, na sede da Assembleia Legislativa, informações sobre o mandato. O
parlamentar fez uma avaliação da atuação nos últimos 4 anos. Entre os números apresentados estão a realização de 136 visitas aos municípios do estado e 76 audiências públicas. Apresentou 72 projetos de lei e de resolução, tendo 13 deles aprovados no plenário. O líder do PT apontou o aumento salarial para os professores como uma das conquistas alcançadas em 2014. Nós temos lutas que o nosso mandato está envolvido, de apoio, por exemplo, à educação, aos professores. Nós tivemos esse ano, os professores, na mobilização e com o nosso apoio, um aumento de salário, que ao menos foi assim definido nas negociações com o governo, melhor do que anos anteriores. Você tem a perspectiva de ter o pagamento do auxílio transporte e auxílio alimentação dos professores, já que foi aprovado que a partir de janeiro começa a ser pago o auxílio alimentação, e uma série de outras alterações no plano de cargos e carreiras. Eu acho isso uma grande vitória, uma vitória da categoria e uma vitória também do mandato. O parlamentar também anunciou algumas das áreas que devem ser prioritárias em seu novo mandato, que se inicia em 2015. Pretendo me empenhar mais na área da saúde. Eu acho que, como parlamentar, a gente precisa fiscalizar os serviços do Estado, naturalmente. Isso nós fizemos bastante na área da educação e também na segurança, mas nós precisamos ter um olhar mais forte em relação à saúde. Então, eu pretendo, nesse próximo mandato, no exercício, como deputado, fiscalizar mais os serviços especializados de saúde, que são de responsabilidade do governo do Estado. Inclusive, nas emendas apresentadas agora, no orçamento para o ano que vem, apresentada agora semana passada, temos várias emendas relacionadas à saúde. O deputado informou ainda que estará recebendo sugestões e avaliações do mandato por meio das redes sociais até a última semana de janeiro, para, a partir delas, elaborar um plano de ação para 2015. A morte de mais de 200 periquitos é questionada no Parlamento Estadual e o trabalho realizado pelos profissionais de arquitetura e urbanismo é destacado no plenário da Assembleia. Essas e outras notícias no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. A morte de mais de 200 periquitos numa das principais avenidas de Manaus na última semana repercutiu no plenário Rui Araújo. O deputado Luiz Castro aproveitou para fazer um alerta. Outros crimes ambientais ocorrem diariamente e também precisam da mobilização da sociedade. Cerca de 200 periquitos foram encontrados mortos no meio-fio da Avenida Efigênio Salles, em Manaus, na última quinta-feira, dia 27. O possível crime ambiental foi assunto de destaque no discurso do deputado Luiz Castro na Assembleia Legislativa do Amazonas. As notícias sobre o atentado se espalharam rapidamente pelas redes sociais, dando conta de que a responsabilidade do fato seria da administração do condomínio Efigênio Salles. O presidente da Comissão de Meio Ambiente da Casa criticou o pré-julgamento da situação. Na ocasião, 40 aves foram recolhidas pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas para serem submetidas a exame toxicológico, que apontaria se foram vítimas de envenenamento. No entanto, até o momento, o órgão não divulgou o laudo e afirma não haver previsão para os resultados ficarem prontos. Para Luiz Castro, o incidente foi apenas mais um dos diversos crimes ambientais que ocorrem frequentemente no Amazonas. Serve como um despertar de consciência. É importante a sociedade se manifestar, cobrar, é importante apurar as responsabilidades, mas é importante que não fique só nesse episódio, porque a destruição
das nossas matas aqui em Manaus, na região metropolitana, nas cidades é muito grande. A poluição dos nossos igarapés, já se parou para pensar o quanto se matou de peixes e de espécimes, répteis, nos nossos igarapés? O quanto nós destruímos a qualidade de vida das pessoas quando as nossas crianças não podem mais tomar banho de igarapé, não podem mais brincar como no passado era comum manauara se banhar nos igarapés de Manaus, como lazer saudável. Quantas matas são destruídas sem o cuidado de preservar os corredores para que os macacos sauins de coleira e outras espécies possam transitar e sobreviver? Em a parte, o deputado Chico Preto afirmou ser necessário maior fiscalização do cumprimento da legislação ambiental já existente. Eu penso que a legislação já exista. O que cabe é a fiscalizar o cumprimento da legislação com rigor. Que legislação é essa? Aquela que fala sobre o parcelamento do solo. Quando você quer fazer um empreendimento imobiliário em Manaus ou em outros lugares desse Brasil, há uma lei federal, que é a Lei do Parcelamento do Solo, que diz o que você pode usar para moradia, o que você deve deixar como área verde exatamente para manutenção do equilíbrio da fauna e da flora. E cabe à prefeitura, a princípio, que é quem dá autorização para iniciar esse tipo de empreendimento, fiscalizar se as empresas que solicitam parcelamento do solo estão cumprindo rigorosamente. Em janeiro de 2012, o condomínio Efigênio Salles já havia frequentado os noticiários locais por conta de problemas com os pássaros da região. Na época, telas de proteção foram instaladas nas copas de palmeiras situadas em frente ao local que impediam o pouso das aves. A ação foi repudiada por representantes de ONGs de proteção dos animais. E atendendo a uma solicitação do IPAAN, na tarde de hoje, as telas das palmeiras do condomínio Efigênio Salles foram retiradas pelos bombeiros. O trabalho realizado pelos profissionais da arquitetura e do urbanismo no estado foi destacado no plenário da Assembleia por iniciativa do deputado Sidney Leite. A arquitetura é a arte de projetar e organizar espaços internos e externos de acordo com critérios de estética, conforto e funcionalidade. Já o urbanista é o responsável pelo estudo, regulação, controle e planejamento de uma cidade. Duas profissões intimamente ligadas e que por vezes não são valorizadas pelo poder público da forma que merecem. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, sessão especial discutiu a situação dos profissionais no estado. Para o autor da proposta, deputado Sidney Leite, a Amazônia tem vocação natural para a criatividade na arquitetura e urbanismo. A valorização da profissão representa um resgate à cultura nativa e respeito ao homem amazônida. Uma chance também de recuperar anos de abandono do planejamento urbanístico cidadão. O resgate das nossas culturas, né? Ainda de forma tímida, a gente consegue manter viva aquilo que quem nos antecedeu, que quem estava aqui o fez, que são os povos indígenas, né? Uma bela arquitetura, mas respeitando principalmente a questão ambiental e o homem, seja na luz e no calor, mas também na ventilação. E o outro é o que está posto para nós, seja do ponto de vista do planejamento urbano, seja do ponto de vista da qualidade de vida, seja do ponto de vista do desenvolvimento social. Então, eu entendo que esse reconhecimento por parte desses profissionais contribuirá e muito para a organização do desenvolvimento das cidades. Manaus é um exemplo do que não se deve ser feito, da ocupação irregular por parte dos igarapés, de acomodações que muitas vezes são replicadas e copiadas de outras plagas, que não é a nossa realidade, né? E do desrespeito ao meio ambiente. Para os representantes das entidades de classe presentes na sessão de tempo, tanto o arquiteto quanto o urbanista são profissionais de extrema importância para o poder público na questão do ordenamento dos espaços. O arquiteto não só trabalha na questão das edificações, mas também principalmente na transformação das cidades por meio do planejamento urbano, da mobilidade urbana, do ordenamento, enfim, fazer com que realmente esses profissionais possam estar conduzindo, possam estar colaborando com o governo, tanto estadual, municipal, para que a gente possa construir uma cidade cada vez mais digna, mais humana, com melhor qualidade de vida. A arquitetura e o urbanismo, elas são fundamentais, né, para a nossa sociedade, são fundamentais para a nossa cidade e é de suma importância
que o poder público e a sociedade em geral reconheçam isso. Nós temos graves problemas na cidade, nós temos graves problemas de planejamento urbano, nós temos graves problemas relacionados com o transporte, nós temos graves problemas relacionados com habitação. E muitas vezes os recursos, inclusive, existem, mas faltam os projetos. Nós temos uma dificuldade muito grande no nosso país relacionada com projetos. Nós não temos uma cultura de projeto. O diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano de Manaus, Roberto Moita, destacou ao longo dos anos que o Brasil viu aumentar a concentração de população nos grandes centros urbanos. O resultado foi o crescimento desordenado das cidades. Mais do que nunca, hoje se faz necessário colocar o planejamento na pauta tanto do Executivo quanto do Legislativo. Particularmente, e isso de forma muito presente, ocorreu ano passado nas grandes manifestações da cidadania, onde o Brasil acordou para a precariedade da vida nas cidades, para a falta de qualidade do transporte público, para todos esses problemas de mobilidade, de qualidade de vida em geral, incluindo a habitação, incluindo o direito ao saneamento, incluindo o direito à oferta pública de lazer generoso, gratuito e acessível a todos. Enfim, acho que a gente vive um momento especial de construção daquilo que eu chamaria de cidadania urbana. A sessão de tempo foi realizada em alusão ao Dia Nacional do Arquiteto, comemorado em 15 de dezembro. E deve ficar para 2015 a apreciação da proposta que pode pôr fim à possibilidade de casais homossexuais adotarem crianças. O Estatuto da Família, que estabelece que apenas pessoas de sexos diferentes possam realizar a adoção, não deve entrar em pauta este ano por conta da votação do orçamento. Apresentado em outubro de 2013, a proposta do Estatuto da Família define como família o casamento ou união estável entre homens e mulheres e seus descendentes. Também prevê a criação dos conselhos da família, além de modificar o Estatuto da Criança e do Adolescente para deixar a adoção de crianças apenas para casais heterossexuais. Iniciativa que veta a possibilidade de casais homossexuais adotarem crianças. Estabelece um bom vínculo para uma adoção é o vínculo do próprio casal, é a qualidade de relacionamento desse casal. Um casal hétero que vive brigando, que vive se desentendendo, que não tem um padrão de conduta compatível para a adoção de filhos, ele não será responsável por um bom ambiente para a criação daqueles filhos. O principal aí não se trata da característica da sexualidade do casal, mas da forma como aquele casal constitui uma família ou deixa de constituir. Como o projeto teria que passar por 4 comissões diferentes, a mesa diretora autorizou a criação de um colegiado especial, que é formado na sua maioria por parlamentares ligados a setores conservadores e evangélicos. O projeto que cria o Estatuto da Família deve enfrentar uma guerrilha regimental nas próximas sessões para não ser apreciado. A intenção de deputados que compõem o colegiado é tentar evitar a aprovação até o fim do semestre legislativo, deixando o tema para o novo Congresso em 2015, o que deverá acontecer de fato por conta dos prazos regimentais da Câmara, aliados à discussão do orçamento do governo federal. Se é aprovado, o texto segue direto para análise do Senado. Em média, 3 novos casos de AIDS são registrados diariamente. Mais de 9 mil pessoas estão em tratamento no estado. A situação no Amazonas foi tema de debate no plenário Rui Araújo. Em Manaus, 1.102 casos de HIV e AIDS foram registrados entre os meses de janeiro e novembro de 2014. No ano anterior, foram diagnosticados 1.092 novos casos. Entre os dados correspondentes aos 11 primeiros meses de 2014, 16 casos foram registrados em crianças. O número é 58,7% maior em relação a 2013. O deputado José Ricardo repercutiu o assunto durante sessão plenária. O parlamentar afirmou que os altos índices da doença colocam sociedade e poder público em alerta. Porém, o aumento de registros de casos não significa que houve um aumento no índice de transmissão da doença.
José Ricardo afirmou que a melhora na rede de diagnóstico terminou por permitir um melhor estudo sobre a epidemia, mas também um maior registro no número de casos. O deputado defendeu maiores investimentos em campanhas educativas por parte do governo do Estado. O Estado precisa também investir mais na prevenção através das campanhas de esclarecimento. Porque eu ouvia também um analista falando sobre o crescimento da AIDS no Brasil, agora nos anos recentes, e falava que, olha, no passado, uns anos atrás, havia toda uma preocupação mais ampla, uma divulgação maior, campanhas institucionais do poder público. E aí eu queria cobrar isso do governo do Estado, que tem no seu orçamento recursos fabulosos para publicidade, e este é um exemplo de um assunto prioritário para salvar vidas. Como poder público, a Assembleia Legislativa também fez sua parte e realizou, no Dia de Combate à AIDS, uma ação junto a servidores e dependentes. Além de palestras, a casa montou um mini laboratório para a coleta de sangue e realização de exames de identificação de sífilis e AIDS, para testes rápidos de diagnóstico. Deputado José Ricardo apresenta emenda ao orçamento de 2015, propondo a construção de um hospital específico para homens na capital. De acordo com o texto da PEC, a ideia é facilitar o atendimento de saúde ao público masculino e reduzir a incidência de casos como o de câncer de próstata. Durante todo o mês de novembro, o Legislativo Estadual abraçou a campanha Novembro Azul, criada com a finalidade de orientar a população masculina a cuidar melhor da saúde e procurar o médico com mais frequência. Dados do Instituto Lado a Lado pela Vida e a Sociedade Brasileira de Urologia apontam que 50% dos homens brasileiros nunca foram ao urologista. A projeção do órgão é que até o encerramento de 2014, 12 mil pessoas devem morrer vítimas da doença. Por conta dos números alarmantes de casos no Brasil e também no estado do Amazonas, o deputado pelo PT José Ricardo apresentou uma emenda ao orçamento de 2015, propondo a construção de um hospital público destinado ao atendimento do público masculino. Essa é uma proposta que eu estou defendendo, inclusive com a emenda ao orçamento do Estado, para que tenha um hospital específico para tratar da saúde masculina, no sentido de tratamentos, de consultas, de orientação, de enfrentamento aos vários problemas e doenças que atingem os homens. Câncer de próstata que mata bastante, você tem uma série de outros problemas que atingem os homens. Além do câncer de próstata, outro problema recorrente da saúde dos homens é a andropausa. Conhecido como menopausa masculina, o distúrbio androgênico do envelhecimento do homem faz com que eles também sofram a partir dos 50 anos com a queda hormonal. A andropausa, ocorre quando você tem uma diminuição acentuada da testosterona no sangue. Isso ocorre geralmente a partir dos 45, 56 anos. Normalmente a gente tem uma diminuição, mas uma diminuição assim controlada, Quando a gente tem essa diminuição muito acentuada é que ocorrem os sintomas da andropausa. De acordo com os especialistas, a redução hormonal masculina também aumenta os riscos de problemas cardiovasculares. Quando você tem a andropausa, essa diminuição assim acentuada da testosterona, você corre um risco maior de vir apresentar doença cardiovascular, diabetes, aumento do colesterol e uma série de outras doenças que estão ligadas a essa diminuição do hormônio. E o tratamento é simples, é só uma reposição hormonal. Eu acho que o fato é só os homens se cuidarem, A gente sabe que ainda existe assim, um certo preconceito do homem de fazer um tratamento não só para verificar o câncer de próstata, como também de fazer essa terapia de reposição hormonal. Para o deputado José Ricardo, a construção de um hospital destinado à saúde do homem deve também incentivar a população masculina do Estado a quebrar o preconceito quanto a cuidar da saúde. Mas hoje, até por falta mesmo de uma cultura, de uma prática, os homens, de modo geral, não procuram médico lá, Na medida que você tem um hospital especializado, isso tudo é facilitado para que os homens possam buscar saúde, prevenir doenças, fazer tratamentos e evitar situações piores, como até a morte. Exposição artística em Manaus inova com a inclusão de ferramenta de acessibilidade para deficientes visuais.
Cego desde os 9 anos, o aposentado Renê Severo visita pela primeira vez uma galeria de arte. As telas do pintor amazonense Fernando Júnior estão ao alcance de Renê por causa da tecnologia. As telas passam pela audiodescrição, que permite ao deficiente visual ouvir as informações sobre os quadros. Tudo fica armazenado nessa caneta que emite som. Para o aposentado, além de derrubar as barreiras, a inovação contribui para reduzir o preconceito. Para aquelas pessoas que discriminam a pessoa que tem algum tipo de deficiência, né? Essa é uma oportunidade não só para mim, para todos os que têm um problema de deficiência visual. O circuito de visitação acessível é fruto do trabalho da Biblioteca Braille, da Assessoria de Acessibilidade da Secretaria de Cultura do Estado. Os guias da Galeria do Largo auxiliam o público a circular pelo espaço e conhecer os trabalhos. Natália Silva faz o serviço várias vezes ao dia. Dessa vez, ela mudou de papel para entender as dificuldades enfrentadas por quem não enxerga. Uma experiência diferente, a gente vê com outro olhar, né? A gente só imagina. Eu acho que é uma boa ferramenta para eles assim terem uma noção do que é um quadro, a arte, né? A forma que o artista usou, a técnica. Anteriormente, o deficiente visual ele tinha que depender de terceiros. Deveria pedir de uma pessoa vidente para poder ler, para poder enxergar, para poder descrever. E, às vezes, as informações não eram passadas da maneira que era para ser passada. Então, através da audiodescrição, que já é um serviço voltado para o deficiente visual, proporciona autonomia. Essa é a terceira exposição acessível feita pelo governo do estado. O nome da exposição é Registros Urbanos, A Vida Passa pela Frente, do artista plástico amazonense Fernando Júnior, com curadoria de Sérgio Cardoso. A exposição pode ser conferida na Galeria do Largo São Sebastião, no centro da cidade, até o dia 15 de dezembro. Nos quadros, o artista ressalta a arquitetura do Centro Histórico de Manaus. Segundo o diretor da Biblioteca Braille, Gilson Mauro, responsável pelo trabalho de descrição das telas, o circuito acessível agora será permanente. É mostrar para as pessoas que todos possuem o mesmo direito. O direito de estar na sociedade, o direito cultural, o direito educacional, para que todos nós possamos fazer igual Luiz Braille. Se meus olhos não me deixam obter informações, que eu procure uma outra forma de informação. E vamos à agenda parlamentar. No dia 3, deputado Davi Almeida cede tempo para ouvir o doutor Nelson Frage, diretor-presidente do EMON, no plenário Rui Araújo, a partir das 10 horas da manhã. Dia 4, deputado Sidney Leite promove sessão especial de entrega da medalha educacional Inês de Vasconcelos Dias a professores do estado do Amazonas, às 3 da tarde, no plenário Rui Araújo. E veja agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje. Deputados apostam na capacidade técnica da nova equipe econômica de Dilma Rousseff para tirar o país da crise. Sem personalidade jurídica, a CBA entra em xeque no Poder Legislativo. Profissionais da arquitetura e urbanismo são homenageados na Assembleia. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site ali.am.gov.br. Uma ótima noite para você e até amanhã.